Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com vocês na nossa live, né? Frente a frente com Márcia Canevari. E hoje o meu convidado é uma pessoa muito querida, muito especial, e ele já está aqui do meu lado. A gente fica um pouquinho distante, gente, porque a gente está respeitando aí o distanciamento, né? Mas está aqui o meu convidado, o Dr. Geraldo Chiome Júnior. Ele é o atual presidente da Câmara Municipal de Andradina, está em primeiro mandato. Chiome, hoje nós estamos aqui na nossa live, em todas as redes sociais aí do Grupo Folha Regional. Nós temos nada menos, Chiome, do que 120 mil membros aí para você falar boa tarde, porque depois eu tenho que falar algumas coisas ainda. Que maravilha. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, espectadores da live. Boa tarde especial para todos os andradinenses e agradecer desde já a oportunidade de poder estar de frente com a população de Andradina. Gente, e nós vamos, falar aqui um pouquinho para vocês das nossas próximas lives. Olha, porque vocês que estão me acompanhando, vocês que são meus seguidores, vocês sabem como que eu sou uma pessoa muito organizada, né, gente? Então, olha, eu vou mostrar para vocês a minha organização. Olha, gente, como que eu anoto tudo minhas lives. Essa bagunça. Mas essa bagunça, gente, é o seguinte, quando alguém mexe na minha bagunça, eu me perco. Então, tem que ser assim, é do meu jeito, tá? A tal da bagunça organizada, né? É organizada, isso, né, Chiome? Gente, é o seguinte, olha. Amanhã, dia 29, quem vai estar aqui cedinho conosco, às 8 horas da manhã, é o candidato a prefeito Marquinhos do Debate. E aí, às 17 horas, a Eloá Pessoa, a Eloá vai estar aqui representando as mulheres, né? Depois, no dia 30, às 8 horas da manhã, o vereador Márcio Makoto Izumi vai estar aqui. Às 10 horas, a pastora Rita de Cássia Moreira vai estar aqui também. Depois, gente, às 17 horas, tudo no dia 30, tá? Na sexta-feira. O Zé Ninguém vai estar aqui falando com vocês, tá bom? Aí no dia 31 vai estar aqui às 8 horas da manhã o Paiva Pavão lá da feira, tá? Ele vai estar aqui também dando uma entrevista aí, uma palavrinha com vocês. Depois, gente, olha, no dia 3, né, depois do feriado, o André do Conservatório vai estar aqui às 8 horas da manhã, tá? E na terça-feira também, no dia 3, às 17 horas, o Adilson da Mirim vai estar aqui com vocês, tá? Depois, gente, olha, no dia 6, o tio Mário Celso Lopes vai estar aqui de novo, o tio Celso vai estar aqui de novo às 8 horas da manhã, hein? Vamos acordar cedinho pra gente assistir a live. E depois, no dia 8, no domingo, né, o seu Valdir Canguru vai estar aqui também, que é candidato a vereador também, tá? E depois, gente, no dia 9, o Marcelo Mariano, doutor Marcelo Mariano vai estar aqui com a gente. E no dia 4/11, às 16 horas, nós vamos ter aqui praticamente uma palestra, viu, Chiome, com um colega seu, doutor Gil Ortuzal. Ele não é candidato, ele é presidente da Acrimesp de Andradina, né? E ele vai estar aqui dando praticamente uma palestra, ele vai estar falando sobre política e sobre as eleições. E também o doutor Gil vai estar tirando dúvidas aí. Chiome, você sabe que tem muito candidato aí que é despreparado, né? Então, às vezes a pessoa precisa de uma orientação. E o doutor Gil Ortuzal vai estar aqui para isso, tá bom, gente? Olha, e vamos aqui falar das fofocas, né? Peraí, só um pouquinho. Vamos fofocar, né, gente? Olha, uma notícia muito boa. E essa notícia veio ontem, né, do presidente da Organização aí Social de Saúde da Santa Casa de Andradina, né, Dr. Fábio Obsi. E ontem ele falou que na Santa Casa, gente, apenas 2 pacientes internados na enfermaria com o Covid-19 e 3 pacientes na UTI, nenhum necessitando de respirador, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né, Chiome? Foi assim, eu acho que de quando começou a pandemia para cá, quando chegou a Andradina, né? Esse é o melhor boletim
que nós já demos aqui, né? E a esposa do Chiome está aqui, a Vanessa Chiome, que ela é diretora da Policlínica, né? Vanessa, e essa é uma notícia excelente, né, Vanessa? Porque você que trabalha com saúde, você sabe a importância que tem e o sofrimento dessa pandemia, né? Que tem sido um sofrimento para o mundo todo, né, Chiome? Não tenho dúvida. E aí, gente, nós vamos aqui... Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Olha, no dia 15 de novembro, eu quero lembrar todos, tá? Dr. Gil Ortuzal vai estar falando disso aqui no dia 4, mas eu quero lembrar a todos que no dia 15, todo eleitor é para levar sua caneta, tá, gente? Ó, pega a canetinha, ó, leva a caneta, justamente para evitar aí, porque nós estamos vivendo a pandemia, tá bom? Então já coloca agora, já junto com o título de eleitor, já deixa aí um documento com foto, né? Chiome, pode votar com qualquer documento, sim, né? Sim. Que tenha foto. Sabendo o local, né? Habilitação. Então já deixa uma caneta dentro da bolsa, dentro da carteira, tá, gente? Porque não vai poder votar se não tiver com a sua própria caneta, tá bom? E outra coisa também, gente, olha, em Andradina, né? Todas as candidatas aí do sexo feminino, independentemente de partido ou coligação, elas estão convidadas para a Carreata da Mulher Andradinense, o Mulheraço, hein? Que vai ser no sábado aí, ó. Às 9 horas, ali no prolongamento da Guanabara, vai sair ali a Carreata das Mulheres, hein? Tem muito homem aí que diz que vai colocar uma peruca, vai colocar uma sainha e vai no mulheraço, né? Mas vai lá para ver as mulheres, né, Chione? Provavelmente. Olha, eu vou te contar, hein? Gente, e como vocês estão vendo aqui, né, que a minha bagunça é organizada, ó, eu tô aqui hoje com muito orgulho, viu? Com muito prazer, viu, Geraldo? Que nós recebemos você aqui. Olha, gente, Geraldo Chiome Júnior, e o número dele é 14000, tá? Aperta aí e confirma. Ó, gente, o Chiome hoje, ele veio aqui para fazer uma apresentação para vocês, para os nossos internautas. Chiome, olha, eu, né, posso falar de você porque eu te conheci garotinho, né? A gente se conheceu... Há muito tempo. Há muito tempo, né? E é uma coincidência, porque o Chiome tem a mesma idade minha. Nós nascemos no mesmo ano, né, Chiome? Exatamente. Gente, e esse ano, o Chiome foi eleito o vereador destaque do ano. Ele acabou de receber o Prêmio Melhores do Ano da revista Magazine e do jornal Folha Regional. E aí o Chiome foi o destaque do ano. E ele é o atual presidente da Câmara Municipal de Andradina. O Chiome está com 58 anos, né? Quase idoso. Quase idoso. É um andradinense, filho da nossa saudosa, querida dona Zenaide, né? E do seu Geraldo Chiome, que o seu Geraldo trabalhou aí por muitos anos dentro da Prefeitura Municipal. O Chiome, ele é advogado, gente, das maiores empresas aqui de Andradina e da região também. É o atual presidente da Câmara Municipal de Andradina, como eu já disse, né? E ele é ex-diretor jurídico da Irmandade Santa Casa de Andradina. Casado, né, como eu já citei, com a diretora, né, da Policlínica, a Vanessa Chiome. E o Chiome, ele tem 4 filhos, 2 netos. Chiome está aí no primeiro mandato como vereador. Chiome, você tinha sido candidato antes? Há muito tempo. Eu nem... Olha, foi na época do Marco Citro. Ah, e você nem lembrava, acho que, então. Eu fiz uma participação lá, porque naquele tempo era arena, me parece, e o pessoal convidou lá, e eu participei, mas assim, sem nenhum trabalho, sem uma expectativa. Foi uma coisa mais... Era muito novinho ainda. Mas, gente, nesses 4 anos que ele tem ali atuado na Câmara Municipal de Andradina, ele tem sido, né, está sendo ainda um ferrenho defensor da população, batendo de frente com o Poder Executivo. Olha,
O Xiome, quando ele pega aquele... Parece quietinho assim, né? Essa carinha, né? Mas quando ele pega aquele microfone ali, a cada chicotada, gente... Barbaridade. Bom, e inclusive, né, travando discussões até com seus pares, né? Até com os próprios vereadores ali. Xiome tem colocado ali... Ô, Xiome, eu vou falar uma coisa para você. Não é porque você é meu amigo pessoal... E nem tampouco porque você está aqui hoje, não. Mas uma das câmaras municipais, uma das diretorias mais, assim, diplomáticas que eu tenho visto nos últimos anos é a sua. Obrigado. Democrática, educada, um maior respeito com todos ali. Eu estou vendo, assim, Xiome, que você... trata, assim, todos ali da mesma forma, independentemente de partido, de coligação, se é situação, independente de qualquer coisa, né? Eu tenho notado isso ali na sua gestão. E o Xiome, gente, ele está sempre defendendo seus posicionamentos ali com muita garra, viu? O Xiome também, ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Andradina, né, da 91ª subseção da OAB, né? E ele foi aí o presidente por 10 anos. Olha só, hein, Xiome, você tem uma proximidade muito grande, 4 né? mandatos. Né? 4 mandatos. E também, como eu disse já, o Xiome advoga para grandes empresas, né, aqui da nossa região. Xiome, olha, eu não sei como é que você tem tempo ainda para ser vereador, né? Trabalha pra caramba. Xiome, mas você se tornou... Vamos falar um pouquinho dele, né, gente? Para vocês conhecerem o nosso presidente, né, da Câmara. Xiome, você se tornou um pai de família muito jovem. E você já era pai quando você foi para a faculdade de Direito. Quando você começou assim, a atuar já como advogado, como é que foi? Assim, conta a sua história. Pois é. Novamente, boa tarde a todos. A minha história é uma história curta, mas é bastante interessante. Eu devo começar dizendo que a minha vida, tudo que acontece na minha vida é de forma precoce, muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu casei muito cedo por conta do namoro com 16 anos, 17 anos, ela engravidou e tal, então eu casei com 17 anos. Você casou com 17 anos? Você já foi pai? Na verdade, 16 anos, porque eu casei em dezembro de 78. Em maio, portanto, 5 meses depois, nasceu a minha filha, a Maristela, a minha filha mais velha, que hoje mora em Araçatuba. E quando você sai com a Maristela, então? Já aconteceu quando eu era mais novo, de eu sair com ela, aquela moça bonita, linda, e o pessoal estranhar, porque às vezes não conhecia, dizia, pô, o Xiome tá com uma namorada nova. Namorada nova, a minha olha filha, só. minha filha maravilhosa, Maristela, atualmente mora em Araçatuba. E os outros filhos? Aí sim, aí o Geraldinho, tem a Laís, né, que é a mais nova, o Geraldinho hoje também está em Araçatuba, é piloto de avião, e a minha filha, a Laís, que está fazendo medicina no Paraguai, né, pelas condições, e tenho também um filho de coração, que é o Silvinho, né, o Silvio Sbijurim Filho. Que também faz medicina, né? Também, ele faz medicina, mas ele faz aqui já em Santa Fé, né, aqui no Brasil. Tá. Então, esse é o início da história, né? Como eu disse, a minha filha nasceu, eu tinha 17 anos. Exatamente no ano em que eu iniciei a faculdade de Direito em Araçatuba, pela faculdade com 17 anos? 17 então, anos. É precoce também, tudo né? Precoce. Pai precoce e estudante de Direito. Faculdade de Toledo de Ensino. Aquele tempo só existia esta faculdade aqui em toda a região, né? Esta faculdade de Direito em Araçatuba. Tinha outra em Prudente, e São Paulo, Campinas, aí nos grandes centros, né? E eu iniciei com 17 anos e 22 anos eu já estava formado, eu já era advogado, iniciei minha profissão como advogado aos 22 anos.
Estou hoje com 58, portanto, há 36 anos, né? 36 anos advogando. Advogando, mas trabalho já há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Ininterruptamente, graças a Deus. Qual foi seu primeiro emprego, Chiome? Na verdade, eu fiz um pequeno trabalho, uma ocasião, uma empresa, eu nem me lembro mais o nome, porque era meio informal, produzia boias de caixa d'água atrás ali, perto do bosque. Ah, tá. Mas logo em seguida... Que idade, tinha 15 anos, né? Logo em seguida... Era um garotão, então. Eu fui com minhas irmãs para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde elas moram, e eu também trabalhei lá numa indústria de tintas, chamava Indústria de Tintas Corfix. Eu tinha 16 anos. Né? Quando eu parei de trabalhar e voltei para Andradina, porque eu não me acostumei, não me adaptei à região, ao frio, etc. E eu queria voltar para Andradina. Voltei para Andradina e fui trabalhar com o meu pai e com o Morimoto, a família Morimoto, a organização Morimoto. Ah, tá. E lá eu trabalhei até me formar. No escritório, né? Iniciei trabalhando como todo office boy, né? Lavar banheiro, ir ao banco, fazer cobrança, essa coisa toda, né? Então eu estou dentro de um escritório desde os 16 anos, há 42 anos. Trabalhando dentro de um escritório. Quando eu me formei, em seguida eu me desvinculei desse tipo de trabalho e fui me dedicar à advocacia, o que faço até hoje. Chiome, me fala um pouquinho dos seus irmãos. Você é o caçula? Não. Nós somos uma família de 5 irmãos. 5 irmãos. Meu pai, minha mãe e 5 irmãos. Eu sou exatamente o do meio. Tá. Um irmão mais velho e uma irmã mais velha, e um irmão mais novo e uma irmã mais nova. Então, eu sou exatamente do meio. São 5 filhos, então? Éramos 5, mas infelizmente no ano de 2016 nós perdemos o nosso irmão mais novo. Né? Tá. Ele faleceu e restamos 4 irmãos. São 2 homens e 2 mulheres. Chiome, o seu pai, seu Geraldo Chiome, se estiver nos assistindo aí, um abraço do seu Geraldo para o senhor, para toda a família, né? Quem estiver assistindo aí, os filhos aí do Chiome em Araçatuba, Silvinho, para todo mundo um beijo aí, tá, gente? Chiome, seu pai trabalhou por décadas na prefeitura. Como é que foi a sua caminhada para entrar para a política? Você se espelhou no seu pai? Porque o seu pai, ele foi aquele braço direito de muitos administradores. Porque por muitas vezes eu vi o seu pai, ele respondia os requerimentos da Câmara Municipal. Eu já vi muito prefeito pedir para o seu pai a opinião, porque eles não sabiam o que fazer. Perfeitamente. Eu devo dizer para você que eu me espelho no meu pai, não só na vida política, mas na minha vida toda. A minha vida é espelhada no meu pai. Meu pai, para mim, é o homem mais sábio que eu conheci na vida e é o melhor pai do mundo, né? E eu me espelho nele porque eu só ouço a minha vida toda, eu sempre ouvi coisas boas do meu pai. Ele, na minha ótica, só tem qualidades. Ouviu e viu, né? E vi, e convivi, presenciei e bebi da sabedoria dele um pouco. Porque para alcançar a sabedoria dele, a vida que ele teve, eu não tenho essa pretensão porque eu acho muito difícil. Mas na medida do possível eu busco me espelhar e me aconselhar e seguir os passos do meu pai. Os passos não dele, tenha né? dúvida, isso... Olha, Chiome, eu vou falar para você. Olha, Chiome, tem um monte de gente aqui já mandando pergunta para você. Tina Baleirone, a Mariana Chiome está assistindo, Débora também. Ó, manda beijo aí, Chiome. Até de Porto Alegre. Um beijo a todos vocês aí, minhas irmãs queridas. Olha, e as perguntas, aqui já tem pergunta aqui para você, Chiome. Gente, ó, as perguntas ele vai responder depois, tá bom? E aí vocês podem deixar, né, Chiome? À noite você responde, Chiome?
Você vai ter tempo para responder as perguntas? Ah, sim, depois não tenha dúvida. Porque nossos internautas querem saber mais. E eu faço questão de responder, porque uma das minhas obrigações como homem público é responder qualquer questionamento, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Faço questão de responder, sim. Chiome, qual é o maior desafio de presidir a Câmara Municipal, principalmente em ano eleitoral, e você sendo um vereador em primeiro mandato? Como você disse, é verdadeiramente um desafio, né? Até porque é um ano atípico, ano eleitoral, e também um ano que, infelizmente, essa pandemia que assolou o mundo todo, assolou o Brasil e Andradina e tem mudado as nossas vidas de forma muito radical. Então, um ano bastante atípico. Mas em se tratando de política, em se tratando de Câmara, o meu desafio sempre foi o método que eu sempre adotei nas coisas que faço, muito parecido com a minha vida profissional. Então, qual era o meu desafio? Meu desafio é fazer com que a Câmara Municipal exercesse efetivamente o seu papel. Existe lá uma parte administrativa, que essa eu pessoalmente conduzo, não é? Que são as questões administrativas, o cuidado com a casa, com os funcionários, com as contas, com as finanças, isso tudo com a transparência, né? Então, com a participação social e efetiva da população, eu sempre, em todos os meus atos, eu costumo consultar não somente minha base, o pessoal com quem eu tenho uma certa relação, mas também com toda a população dos lugares que frequento, com os amigos, com as pessoas. Então, o desafio é manter a casa executando exatamente o seu papel. Qual é o papel da Câmara Municipal? É acolher os vereadores, dar um tratamento igualitário a todos os vereadores, porque todos eles, de uma forma ou de outra, representam a sociedade de Andradina. Cada um foi eleito por sua base, por seu bairro, enfim, todos lá representam uma cota da sociedade, formando um todo. Os então, 15, né? Com este norte é que eu tenho desenvolvido o trabalho, dando tratamento igualitário e exigindo de todos também conduta igualitária, conduta ilibada, uma conduta que condiz com a condição de vereador, né? Esse trabalho eu não só desenvolvia já quando eu iniciei este mandato, mas principalmente na condição de presidente, em que eu tive uma certa autoridade em relação à Câmara. Em assim sendo, faço e fiz e continuo fazendo uma exigência de conduta, de moral, né, de probidade, né, que é exigido naturalmente de todo homem público. Nós, na condição de vereador, na condição de representante da população, nós temos a obrigação de abrir o livro da nossa vida. Não podemos nunca nos incomodar, inclusive, com questionamento, não podemos fugir a tudo aquilo que a sociedade espera da gente. Até porque, quando nos sujeitamos a representar a sociedade, você tem que fazer aquilo que a sociedade exige e cobra e gostaria que você fizesse. Eu, inclusive, como você mencionou, estive na presidência da Ordem dos Advogados, em Andradina, tive muito combate, muito desafio, muita briga e tal, mas sempre Foram 10 anos. Mas como advogado, uma vez que assumi a presidência, eu obrigatoriamente levantei a bandeira dos advogados. Nós temos que ser corporativistas nesse sentido. Se eu represento os advogados, eu tenho que defender o interesse dos advogados. Neste momento, eu represento a população de Andradina. Eu tenho que defender a população de Andradina em qualquer circunstância, a não ser a partir do momento que eu deixar a vida pública, né? Então, desta forma, desculpa, eu conduzo a Câmara Municipal e pretendo conduzir até o último dia do meu mandato, deste primeiro mandato. Esperando que eu possa continuar
né, na Câmara Municipal para continuar desenvolvendo o trabalho que me propus fazer. Olha, Chiome, e como eu disse, né, gente, na apresentação do Chiome, o Chiome é muito combatente, ele defende o posicionamento dele até o fim e foi, assim, um guerreiro. E a Câmara Municipal, ela tem funcionado, né, Chiome, nesse ano seu aí, da sua gestão, com tranquilidade, com respeito. Olha, gente, porque o que passamos aí no começo do seu mandato aí, a Câmara Municipal tinha dia que era difícil o dia que a polícia não estava lá, né, Chiome? Pois é, exatamente. E então, agora, hoje, nós vemos ali uma democracia, um respeito e tudo fluindo com uma certa tranquilidade, né, Chiome? Não tenho dúvida. Pelo menos a gente vê daqui. Quando eu iniciei esse mandato, eu tive inicialmente uma impressão não muito boa da situação por conta, talvez, da inexperiência de grande parte dos vereadores, de alguns vereadores, inclusive a minha inexperiência nesse sentido. Mas eu fui percebendo que era necessário que a Câmara se comportasse em todos os sentidos, né? E se comportasse de forma como exige, com as formalidades que exigem o cargo, né? Não é de qualquer forma, de qualquer jeito e sem qualquer metodologia que a gente pode representar uma sociedade. Nós tivemos no início do mandato uma série de situações. Nós tivemos, inclusive, que infelizmente cassar o mandato de um vereador, justamente pela ausência de probidade, ausência de decoro que ela permeia o cargo. Então, essas atitudes, esses comportamentos, também, além dessa situação assim visual da Câmara, é importante também que o vereador, como eu sempre converso com os meus colegas e eu procuro ajudar na medida do possível, um ou outro, enfim, mas eu primo muito pelo conhecimento daquilo que se está fazendo, né? O que me causa muitas vezes uma certa indignação é um legislador não ter as condições mínimas necessárias para conduzir aquele assunto, para assimilar a matéria, para entender o que é entender o meandre da coisa. Muitas vezes o legislador, ele recebe lá um projeto, ele tem que fazer um estudo sobre aquilo, um estudo não só do projeto, mas daquilo que este projeto irá acarretar, ou seja, os reflexos daquilo, qual era o objetivo do propositor daquilo, né? É preciso fazer um estudo geral. Agora, se um cidadão, se o vereador não se predispor a se aprofundar nesta matéria, não procurar entender e assimilar bem qual é a sua função, ele, por vezes, vai desviar os objetivos, as intenções da população que o conduziu até a Câmara, né? Gente, o que o Chiome quer dizer é o seguinte, eu vou falar no português claro, sabe? O Chiome é muito educado. É o seguinte, tem muita gente que se candidata a vereador, é eleito, chega lá, teve um outro dia que não sabia nem ler o Salmo 91. Salmo mais lido da Bíblia Sagrada. Você me desculpa, viu, Chione? Mas aqui o meus internautas já estão acostumados. O cara não saber ler nem o Salmo 91, ele tem que pegar e tem que ir para casa dele, sabe? Então é o seguinte, o cara tem que saber, no mínimo, ele tem que ler um projeto e entender. No mínimo, tem que ter uma leitura. Porque não é qualquer pessoa que pode representar uma população. Você está ali, uma cidade de 57 mil habitantes, não pode ter qualquer um ali dentro da Câmara Municipal. Essa é a minha opinião. Essa é a verdade. E sabe, então, o Chiome, ele é muito ponderado, mas eu não sou, não. Chiome, vamos falar o seguinte. Eu vi, numa postagem sua, um internauta disse que um político que busca a reeleição não precisa prometer nada. Eu também acho.
Basta ele mostrar o que já fez. E abaixo eu vi a sua resposta. Você é um vereador corajoso que enfrenta qualquer situação, tanto é que você acabou de dizer que você responde aí, que as pessoas podem te mandar as perguntas que você vai responder. Você respondeu relacionando dezenas de projetos aí da sua autoria. Que você mostrou que você não está a passeio na Câmara Municipal. Ah, não tenha certo? dúvida. Então eu queria saber de você quais os seus projetos mais relevantes e que você sente que você merece ser reeleito. Tá. Eu discordo um pouquinho só em relação a esta frase. Concordo, mas é preciso fazer uma ressalva. O vereador que já teve um mandato como eu, estou concluindo esse, em verdade ele não tem que prometer mesmo nada para a população que seja diretamente a determinado assunto ou qualquer projeto. Ele tem que falar aquilo que ele já fez. Eu acho que a história já o credencia ou não a continuidade. Mas a discordância é que, antes disso, é preciso fazer, sim, algumas promessas. São necessárias. Promessa de cumprimento do seu dever. Promessa de dedicação àquilo que se propôs a fazer. É preciso que se faça esta promessa e eu faço. Eu fiz, cumpri e faço e vou cumprir. É um juramento, um juramento. Posse, então né, é nesse ponto é que eu discordo, que não tem que prometer seriedade, competência, dedicação, lealdade à população, lealdade à função. Esta promessa, todos eles indistintamente devem fazer. Todos eles devem olhar a população e prometer, no mínimo, esses adjetivos, essas prerrogativas, né? Não tenha dúvida. Agora, enquanto vereador e pretenso à reeleição, evidentemente que é mais salutar que eu diga à população aquilo que eu fiz durante esse período para tentar mostrar o porquê eu estou credenciado à reeleição. Eu posso dizer para você, e devo dizer de forma resumida, que durante esses 4 anos, todas as segundas-feiras, à exceção das sessões extraordinárias, nós discutimos na Câmara Municipal, mas isso todos os vereadores, discutimos na Câmara Municipal algo em torno de 45 a 50 requerimentos e indicações por semana. Não bastasse, mais uma média de 8 a 10 projetos de todas as naturezas. E, numa grande maioria, com o remanejamento de orçamento do Executivo, que cumpre ao vereador autorizar esse remanejamento, que faz parte do plano de governo de cada prefeito. Este volume de trabalho, ele exige, como eu estava dizendo aqui, que o vereador tenha pleno conhecimento. Então, veja bem, são milhares, né? Você multiplicar essa quantidade que acontece por semana e multiplicar por todo esse período, você vai ver que 4 anos, né, milhares de assuntos que foram discutidos. O importante é eu dizer aqui que todos esses assuntos eu me apresentei sempre me posicionando de alguma forma favorável, desfavorável, fazendo sugestões, alterações, fazendo emendas. Então, assim, nenhum assunto passou pela Câmara despercebido por parte deste vereador. Tenho eu conhecimento de todos os assuntos que foram tratados lá. E todos eles eu desenvolvi meu trabalho com conhecimento de cada detalhe desse. Além disso, que é o trabalho rotineiro do vereador, e é esse que eu tenho sempre feito um trabalho com os demais para que a gente possa dominar. Né? Exatamente. Agora, particularmente, executando a minha tarefa, uma das tarefas do vereador, porque são várias as tarefas. A de realizações, por exemplo, tudo aquilo que pode o vereador fazer, eu penso que fiz um pouco. Mas eu tenho que lembrar que quando eu fui eleito, eu ergui uma bandeira e eu defendia prioritariamente a saúde da população de Andradina. Desde o início, na campanha anterior, eu dizia e volto a repetir,
eu estou candidato para um trabalho prioritário à saúde do povo andradinense. E é nesta área que eu quero mostrar para vocês, pelo menos parte disso. Fazendo um resumo, eu trouxe neste período, fazendo trabalho, fazendo gestão junto a deputado estadual, deputado federal, junto ao governo do estado, junto às secretarias do estado de São Paulo e, inclusive, junto a algum ministério, especialmente da saúde. Eu trouxe, está registrado nos anais, 3.100.000 de recursos para Andradina. Esse recurso entrou diretamente no orçamento da Prefeitura Municipal, a Prefeitura direcionado obrigatoriamente à área da saúde. A área da saúde. Esses 3.100.000... Só te cortando, dá licença só um minutinho. Pois não. Dá uma parte, vereador. Olha, o Chiome, por ele ser diretor jurídico da Irmandade Santa Casa de Andradina há tantos anos, então ele tem conhecimento de causa dos problemas na área da saúde de Andradina, tanto é que ele responde também aqui por problemas aí do AME e de outras instituições aí de saúde, né, Chiome? Então, quando ele levantou a bandeira, pela primeira vez que ele foi candidato a vereador e se elegeu, ele continua na defesa da saúde. Então, essa continua sendo a bandeira dele, porque ele tem conhecimento de causa com profundidade dos problemas da saúde que envolvem o nosso município. Não tenha dúvida. Prosseguir, Chiome. Pois não. Eu, como advogado, como um trabalhador da área jurídica, mas da área de saúde, eu obrigatoriamente precisei assimilar quais são os problemas da área de saúde. Não bastasse, minha esposa, eu trabalho na área jurídica da saúde, minha esposa na área administrativa também da saúde. Então nós somos em casa aqueles que discutem problemas de saúde. Exatamente. Até porque, Márcia, eu falo para você e aos andradinenses que nos ouvem, existe bem maior do que a saúde para o cidadão? Não. Não existe bem maior. O cidadão sem saúde, ele não pode usufruir do seu patrimônio material. O cidadão sem saúde, ele não pode sequer, muitas vezes, receber e dar um carinho para um próprio familiar, dependendo da situação. Portanto, a saúde, ela é a essência da vida. E é esta área que me comove muito, é aquela que mexe comigo e é aquela que me provoca enquanto homem público. Então, conhecendo os problemas, estando vereador, portanto, credenciado a atuar junto aos órgãos governamentais no sentido de melhorar a saúde. Nesse sentido foi que eu desenvolvi esse trabalho que culminou com um orçamento melhorado em 3.100.000 para Andradina apenas na área de saúde. Também devo acrescentar na atuação deste período que, fazendo destaques de algumas atividades, né, além daquelas que eu já enumerei, além desse trabalho da saúde, que eu me sinto, de certa forma, orgulhoso. Com certeza. E eu trouxe para Andradina um ônibus escolar também, fruto do meu trabalho junto à Secretaria de Educação do Estado, que este ônibus está aí servindo aos estudantes. Fiz alguns projetos de âmbito municipal, por exemplo, eu posso citar um mais recente, inclusive, que é com relação à obrigatoriedade de se colocar nos hidrômetros da cidade aquele aparelho eliminador de ar. Quando eu fiz este projeto, eu busquei um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que concluiu a evidência de que o nosso cidadão, infelizmente, está pagando 30% a mais no consumo de água, equivalente à passagem de ar no seu hidrômetro. E então, foi aprovado esse Foi, graças a Deus, e nós vamos, de qualquer forma, seja de uma ou de outra, nós vamos fazer com que esta lei seja efetivamente
colocada em prática. Cumprida para o nosso cidadão. E dentre outras atividades, né? Já fiz muito trabalho de favorecimento, entre aspas, para as entidades de forma geral em nossa cidade. Eu sempre digo que as organizações não governamentais, como são a APAI, Asilo, APAAR, uma série Camor, Camenor, um modo geral. Isso geral. acontece em Andradina, no estado, no Brasil. Penso que estas organizações não governamentais merecem todo o nosso apoio e o nosso respeito, porque elas são substitutas do governo em relação à prestação de determinados serviços. E você tem feito, né, Chiome, vários projetos aí, inclusive aí fazendo aumento aí do repasse para várias entidades. Exatamente. Você fez esses projetos e principalmente agora na presidência da Câmara, né? Quando agora você tem maioria, que você não tinha, né? Você passou 3 anos aí, a gente tem que relembrar que você passou 3 anos sendo combatido. Sim, né? Com relação a isso, então eu preciso esclarecer a população que foi até importante você fazer essa pergunta, que eu vou até justificar a minha condição de vereador independente. Certo? Sim. Eu preciso dizer que sou candidato a vereador desvinculado de qualquer candidato a prefeito. Não me interessa o prefeito que será eleito. Me interessa o trabalho que ele vai realizar. E interessa a minha independência, porque são poderes distintos. Seja o prefeito Mário Celso, seja o prefeito Jamil, seja o prefeito Marquinhos, seja o prefeito Reginaldo, qualquer um deles que assumir a prefeitura municipal terá que enfrentar o Geraldo Chiome na Câmara Municipal de forma como deve transcorrer os trabalhos, ou seja, sem nenhuma vinculação. Eu não quero ser eleito com o rabo preso, me perdoe a expressão, com nenhum prefeito, porque eu quero ter a liberdade de, quando eu receber na Câmara um projeto da Prefeitura, eu quero ter liberdade para analisar, consultar a população, formar minha convicção e aí sim eu vou votar favorável ou não, sem nenhuma vinculação. Eu não quero e não aceito nenhum projeto que vá para a Câmara com encomenda de votação, por interesse de um ou de outro, interesses privados, particulares, eu não aceito. Eu só faço a votação, faço o estudo e apreciação daquilo que é interessante para a população. Então, para que eu possa exercer a função com esta liberdade, eu fiz questão de que o meu partido, o PTB, lançasse uma chapa de candidatos a vereadores independente, sem nenhuma vinculação. Assim, eu faço esta referência para, inclusive, justificar a minha ação durante esse período. Você disse que muito combativo, que fiz, evidentemente, pelo menos aos olhos de alguns, oposição ao Executivo, mas eu vou fazer um esclarecimento. Eu nunca fiz oposição e nem fui base de governo e nem fazer oposição sistemática de forma alguma. É muito importante fazer essa distinção. Eu me posicionei. Nunca fui oposição ou base. Eu fui posição. Eu me posiciono perante aquele assunto e vou discutir aquele assunto. Se ele agrada, o meu posicionamento agrada ou não agrada o prefeito, isso para mim não faz a menor importância. Então, aquilo que o prefeito, por exemplo, nessa gestão, a prefeita Tamiko encaminhou para a Câmara, aquilo que eu entendia que realmente é bom e interessante para a população, você pode consultar os registros de que eu aplaudi e elogiei e apoiei. Mas aquilo que foi para a Câmara, sem este conceito de favorecimento à população, eu me posicionei contrário àquela situação. Mas aí as pessoas às vezes até confundem, mas esse posicionamento meu
talvez pela forma com que eu me expresso na Câmara, talvez dê a impressão de que eu... Você está sempre na oposição. oposição. Estou sempre na oposição. Não é isso. Para falar bem, eu também me exalto. Mas para falar mal e brigar com relação a projetos que não interessam à população, também faço da mesma forma. Então é mais ou menos isso. E é uma situação, né, Chiome, que você sempre se posicionou ali, e outra coisa também, você fez a sua argumentação ali baseado, você nunca aceitou nada que fosse encomendado para a Câmara, né? Então eu sou testemunha disso, porque eu acompanho todo o trabalho da Câmara Municipal, não só do Geraldo, como de todos dos demais aí, da composição, né, do Legislativo Andradinense. A gente acompanha todo o trabalho. Eu ia te perguntar, Chiome, como é que você está vendo o pleito eleitoral de 2020? O que você está achando? Sabe, Márcia, talvez é importante dizer assim, que dependendo do lugar que você está, você tem uma ótica, né, um ângulo diferente de ver as coisas. Eu me sinto até assim, não me sinto muito à vontade de fazer uma avaliação mais detalhada sobre a situação, porque, como eu disse no início, nós estamos passando um período bastante diferente, uma campanha eleitoral muito complicada, muito atípica, não é? Uma campanha em que a própria Justiça Eleitoral limitou as suas ações, a situação de pandemia limitou ainda mais as outras ações de campanha política. A população... As visitas, né, Chiome, sim, estão complicadas. Você está visitando o seu eleitor, os seus apoiadores, fica complicado, né? Então, por isso eu digo que é uma campanha diferente, atípica, né? Difícil para fazer a visita, é difícil a aceitação das pessoas, é necessário que que tomemos os maiores cuidados possíveis para que minimizem esses problemas. Nós temos, não bastasse isso, nós temos também, graças a Deus, hoje uma população mais politizada do que antes. Cada vez mais a população vai se inteirando dos assuntos, vai se participando da política, tendo um contato direto com o seu representante, ela vai se interessando mais pela atividade política, porque, queiram ou não, a política ela está implicitamente ligada a qualquer atividade de nossa vida. Da nossa vida. Então nós precisamos... Você acha que as redes sociais politizaram mais assim, a população, Chiome? Não tenha dúvida que ajuda muito, porque hoje o acesso à informação ela está assim muito mais voltada diretamente à internet, né? Então hoje todo cidadão tem acesso, praticamente todos têm acesso. 75%, Chiome. Pois ainda é pouco, né? A gente espera que um dia todos possam ter, principalmente aqueles que estão buscando conhecimentos, que estão estudando, etc. Mas esse acesso à informação eu acho que colaborou muito para que a população se politizasse. Quando eu digo politizar, ele está politizado, ele está mais ligado, mais conhecedor da situação política e da situação atento, da vida, né, da sociedade, né? Ele está mais atento, ele está participativo. E eu acho isso muito importante, porque nós precisamos fazer discussão de alto nível. O alto nível que eu digo é discussão de assuntos que dominamos, né? Então é importante que o estudante, o jovem, o rapaz, a moça que está aí iniciando, o adolescente, o pré-adolescente, ele comece a se interessar pela vida pública, pelos seus políticos, seus representados, seus representantes, né? Sim, eles são os representados e têm total obrigação, inclusive, de fazer a cobrança do seu representante, né? Com certeza. Acho que isso é muito importante. Então, com este quadro, né, de mais acesso à informação, o quadro de dificuldade de acesso pessoal por conta da pandemia, essas alterações
da Justiça Eleitoral. Quer dizer, é um quadro que deixa a gente assim um pouco perdido com relação a você diz assim, um prognóstico, né? Eu não consigo dizer. Eu penso, posso fazer alguma coisa assim. Eu penso que nós temos 4 candidatos a vereadores, que é a prefeito, que é o questionamento, para ver o que eu acho disso. Nós temos 4 candidatos a prefeito, acho bastante democrático. Todos os 4 candidatos gozam da minha amizade e do meu prestígio. Sou amigo de todos, nós mantemos uma relação normal de trabalho, uma relação social com todos eles. Sou colega, amigo, conhecido de todos eles. Não tenho em relação a nenhum deles nenhum tipo de rejeição. Nada disso. Eu faço apenas uma avaliação daquele que poderia ser o melhor para Andradina. E nesse sentido é que vem alguma dificuldade. Nós temos, é sabido por todos, até pelas pesquisas que aparecem, que o Marquinho, que também é meu amigo, o Reginaldo, meu amigo, não despontam nas pesquisas. Então, eu posso fazer um resumo então dos 2 candidatos que estão despontando um pouco mais, que é o caso do Jamil Ono e o Mário Celso. Em relação aos 2, nós temos aí 2 situações que seria interessante que os 2, se fossem juntos, seria perfeito. Porque um possui um conhecimento, o caso do Jamil, um conhecimento bem profundo de nossa cidade. Conhece bastante o trabalho, a necessidade da nossa cidade. Ele tem uma história de serviços prestados em nossa cidade, ninguém pode negar. Eu combati muito por vezes alguns projetos, né, em que ele talvez estivesse junto ou por trás, mas eu também tenho que reconhecer que foi feito por ele um trabalho bastante interessante. Andradina melhorou muito, mudou muito com a gestão do candidato Jamil Ono. Então, tenho também por ele respeito e admiração pelo trabalho. Claro. No entanto, o próprio governo, a continuidade do governo, ela naturalmente tem um desgaste. Então, esse desgaste, ela reclama talvez uma renovação. Aí é onde entra o outro candidato, o Mário Celso, que como empresário, eu não tenho dúvida de que é um dos maiores que eu conheci. Empresário, né? De muito sucesso, de muita visão. Que orgulha a nossa cidade. Orgulha, também, né? tem feito muita coisa por ele e refletindo em Andradina. É certo que o empresário faz um trabalho para obter lucro, para ele crescer patrimonialmente, mas que, de alguma forma, reflete favoravelmente a nossa cidade. Todo cidadão que estabelece uma empresa em nossa cidade, de alguma forma está favorecendo. Então nós temos aí dois caminhos. Um do homem público, do conhecedor desses problemas, e o outro de realizador, mas da área privada. Então essa situação me deixa assim desconfortável em dizer assim, olha, eu acho que este ou aquele é o melhor. Até porque não gostaria que as pessoas confundissem a minha análise com um apoio. Porque, como eu disse no início, nenhum dos dois atualmente está vinculado com o candidato Geraldo Chiome. Porque eu volto a repetir que eu quero total liberdade de exercer o meu trabalho como vereador, enfrentando, se necessário, seja um ou outro, da forma como deve ser. Seja o Mário, o Jamil, ou o Marquinhos, ou o Reginaldo, aquele que sentar lá. Se fizer coisa boa, tenho certeza, andradinenses, vão receber o meu aplauso e o meu apoio. Mas se fizerem aquilo que não interessa a população, ou algo que fuja ao interesse público, terá também a minha ira enquanto homem público e defensor da sociedade. Então, este posicionamento é que, pelo menos na minha ótica, me credencia a voltar à Câmara Municipal a ser reeleito como vereador. Chiome, como é que você vê hoje a atual composição da Câmara Municipal? A composição, atualmente, ela é bem democrática em razão da quantidade de partidos que lá estão representados. Agora, ela melhorou bastante. Nós temos lá, talvez já a gente tentando doutrinar desde o início. Hoje, existe uma harmonia, existe
uma discussão bastante saudável, mas nós não podemos dizer que sempre foi, a não ser a partir do momento em que o candidato, o vereador, se posicione como eu, com independência. Sempre teve. O prefeito, ele acompanha alguns candidatos, elegem lá. Outros não são eleitos com ele. Em regra, esses que foram eleitos com o prefeito farão parte da base do prefeito. E o outro farão parte da oposição. Dependendo da quantidade, é como a Câmara, em regra, funcionava. Inclusive nos 3 primeiros anos desta gestão. Mas eu fiz esta alteração. Eu mudei. Porque, como presidente, eu recebo o projeto lá, eu não engulo, não chega lá um projeto como sempre chegou o projeto no apagar das luzes, no final do dia, colocando em regime de urgência e fazendo a aprovação conforme era encomendado pelo seu autor. Então, hoje, os próprios vereadores já compreenderam que é necessário que ele tenha um posicionamento próprio, individual, que ele forme sua convicção e que ele tem que estudar aquela matéria. Isto, durante esse ano, só entrou e tramitou projetos em regime de urgência aqueles que todos os vereadores estavam coesos, aqueles que todos tiveram oportunidade de analisar. Mas aqueles que vinham no apagar das luzes para beneficiar alguém, como já ocorreram, não na minha gestão. Anteriormente, isso não aconteceu comigo. No afogadilho, então, não passou nada ali. De forma alguma. Hoje eu posso, então, com tranquilidade dizer que hoje a Câmara, da forma como está, tem funcionado com bastante harmonia e com muito mais atenção e compromisso, né, com a população do que acontecia anteriormente. E eu tenho essa mesma opinião, viu, Chiome? Ô, Chiome, recentemente você teve um pedido seu atendido pela empresa aí, a Águas Andradina, né? E que já apresentou um plano, inclusive, de ampliação da rede a seu pedido. Perfeitamente. Né? Então quer dizer que você teve 2 vitórias aí sobre a água. O Chiome conseguiu aí aprovar a lei para redução do eliminador de ar do hidrômetro de cada residência de Andradina. O eliminador de ar e agora também esse plano, essa ampliação da rede aí de água e esgoto da cidade, né, Chiome? Você concorda, Chiome, que esse contrato aí de concessão, ele deva ser cancelado? Porque existe na justiça o pedido de cancelamento, acho que tem pedido seu, tem pedido do Marcelo Mariano, de outros ex-vereadores aí, e corre na justiça, né? Pedido de cancelamento, e a população também clama muito pela saída dessa empresa da cidade. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Águas Andradina. Márcia, população de Andradina, a população vai concordar plenamente com o que eu vou dizer aqui. Eu vou fazer um exemplo, vou usar como paradigma situações normais do nosso dia a dia. Quando o cidadão contrata uma empresa para realizar uma obra na casa dele, ele faz um contrato e faz a previsão, quanto ele vai pagar e o que é que ele vai receber. Esta obra ela contempla a construção, o acabamento, né? A pintura, está contemplando e contempla o valor que você vai pagar. Perfeito. A partir do momento que esta empresa vem, ela faz a construção e não faz o acabamento. Não faz o acabamento, faz a pintura pelas metades. Ou seja, ela não está cumprindo exatamente aquilo que foi contratado. Portanto, qualquer contrato que não haja cumprimento de alguma das partes, ele reclama rescisão, ele está autorizado a ser rescindido, seja de forma administrativa ou seja na justiça. Com relação à água Andradina, não é diferente. Já que esta água foi vendida, foi feito um contrato de utilização e exploração da água de Andradina, este contrato contempla algumas previsões e algumas obrigações. Então, em resumo, eu penso que se a água de Andradina não cumprir com as suas obrigações,
esse contrato tem que ser rescindido. Mas se ela cumprir com as suas obrigações e não causar nenhuma... Se cumprir as obrigações, não vai ter problema nenhum com a população. O problema é o não cumprimento. Vou mencionar para você alguns exemplos. Nós, se não estamos contentes, se nós temos problemas com ela, vamos avaliar para ver se ela tem cumprido com a obrigação. Nós contratamos, hoje a gente paga a conta para receber um produto. Este produto é a água, tá certo? Nós não temos recebido somente esse produto, nós temos recebido ar junto. E muitas vezes nem o produto principal, que é a água, nós temos recebido. Então, só chega à noite. Se falta água, não está sendo fornecido. Se vem ar, não é o produto que eu adquiri. Isso já é uma falha no cumprimento da obrigação. Não bastasse, nós temos previsões de atualização e de valores para cobrança das taxas. Se a cobrança e os valores não estão em conformidade com aquilo previsto, também é outra coisa que fizeram um descumprimento do contrato. Outra coisa, o atendimento, as reclamações todas são no sentido de que há sempre, entre aspas, equívocos na leitura da água. O que causa estranheza é que essas leituras normalmente são desfavoráveis ao consumidor. Ou seja, eu gastei 100, eles erram na leitura, aí vem R$1.000 para pagar. Eu vou lá e nós erramos na leitura. Na expectativa de que alguém pague e não reclame, provavelmente. Mas o erro nunca é para 10, de 100 não é para 10, é para 1.000. Então, existem essa série de coisas que é preciso regularizar. Existe um lado bom da água, da empresa e da prestação de serviço da água. Nós, evidentemente, temos que ter uma água controlada, uma água equilibrada, com todos os componentes mínimos necessários, né? Com a qualidade. Nós temos que fazer o tratamento de esgoto, a coleta do esgoto, desentupimento, nós temos que fazer encanamento e distribuição, né? Melhorar a rede, essa coisa toda. Então, nessa parte, eu acho que é interessante que talvez o município não tenha condições para desenvolver. Mas o que eu acho assim, é importante que tenha a prestação de serviço com excelência. Seja a Água de Andradina, seja qualquer empresa, seja a prefeitura. O que eu tenho questionado é que as reclamações são imensas. E todas elas... Nós aqui, Chiome, que somos da imprensa, recebemos muita reclamação. Pois é, todas as reclamações, elas são decorrentes de descumprimento do contrato. Então, nesse sentido, analisando essas reclamações e analisando esta situação, eu fiz o pleito, sim, de rescindir o contrato, porque uma vez que uma das partes não cumpre o contrato, ela dá direito à outra de rescindir. Aí então, o advogado fala mais alto. Não tenha dúvida. Agora, mas vejam bem, esse posicionamento meu, tá vendo como é interessante e é preciso fazer esse trabalho com afinco contra determinada situação? O que aconteceu quando eu me posicionei favorável à rescisão e estou enfrentando isso? Eu despertei na empresa um interesse de melhorar as coisas. Tanto que, recentemente, estiveram aqui a direção geral da empresa, me procurando na Câmara Municipal, eu os recebi. Foi sim. E nós tivemos uma conversa. Eles trouxeram para mim um plano, né, de melhoria na distribuição de água, na ampliação da capacidade de distribuição, de vazão destas águas. Me mostraram um problema sério que houve com um poço lá do Alto dos Ipês e um outro ali entre o Benfica, subindo ali, indo para o Santa Cecília, que causaram uma certa falta de água. Mas, e aí mostraram para mim e se comprometeram a prestar esse serviço de forma que não aconteça novamente. Não bastasse, também se propuseram a fazer um atendimento diferenciado, a rever estas situações de contas irregulares e também, isso não houve promessa, mas eu vou continuar brigando,
com relação à colocação dos eliminadores de ar. Então, o que eu quero dizer com isso é que este trabalho, esta luta, ela tem um fruto. Você vai colher um fruto. Se eu não me posicionasse desta maneira, esta empresa provavelmente não viria me dar satisfação. Com certeza. Para que eu pudesse transmitir à população. Então, eu acho que esse trabalho tem rendido os frutos e que eu espero alcançar, culminar com um atendimento perfeito, com valores que sejam razoáveis, os valores praticados mesmo no mercado e que nenhum cidadão tenha prejuízo em relação a isso. Então, eu quero resumir dizendo, você me perguntou, é favorável receber? Sim, toda vez que não só essa empresa, como qualquer outra prestadora de coleta de lixo, de reciclagem, todas aquelas empresas que prestam serviço para o município, a partir do momento que não cumprir com as suas obrigações e não der o retorno esperado pela população, eu estarei me posicionando contrário. Olha, gente, hoje então, aí para quem não conhecia, o nosso presidente da Câmara Municipal, Geraldo Chiome, viu que ele é sim um vereador atuante aí, por isso que ele recebeu o prêmio Vereador Destaque de 2020. Quero, inclusive, aproveitar, te interrompendo, agradecer à população, a todos aqueles que optaram, né, por me agraciar com esta honraria. Chiome, eu quero que você faça as suas considerações finais, porque nós já estamos há 1 hora no ar, Chiome. Então, quero que você faça as suas considerações finais. Eu vou mostrar o seu santinho. PTB 14 vem com a gente, tá? O Chiome não está vinculado a nenhum candidato a prefeito, como ele mesmo disse, o PTB. E, Chiome, fica à vontade para falar com nossos internautas, suas considerações, e pode pedir voto, tá, Chiome? Não tenho dúvida. 14000. Pode pedir voto, Chiome. Eu vou fazer. Eu sou sua cabo eleitoral agora, viu, Vanessa? Eu quero, como consideração final, evidentemente, pedir à população de Andradina que faça uma avaliação dos candidatos que se apresentam como vereador e façam uma reflexão e uma avaliação se este candidato possui ou não condições de representá-lo na Câmara Municipal. Se ele tem condições de ser a sua voz lá na Câmara Municipal perante qualquer órgão governamental. Então, eu, como vereador, como candidato à reeleição, eu peço a você, cidadão andradinense, que após feita esta avaliação, que avalie a possibilidade de me reconduzir à Câmara Municipal e receber de mim como retorno empenho, fidelidade, trabalho, competência. Então, este é o meu pedido, humildemente à população, que eu preciso do seu voto dia 15 de novembro para que eu possa estar na Câmara lhe representando. O meu número é 14.000. Apertando esse número, tenho certeza que os senhores estarão muito bem representados. Não irei de forma alguma, em tempo algum, decepcioná-los. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Gente, olha, e nós vamos ficando por aqui, né? Amanhã, às 8 horas da manhã, eu tô aqui com vocês, tá? Amanhã, ó, o Marquinhos do Debate tá aqui para falar com vocês, tá bom? Geraldo, deixa eu só concluir. Nós estamos nas nossas lives, na nossa retransmissão das sessões da Câmara Municipal, nós temos aí obtido em torno de 600 a 700 pessoas visualizando aí as sessões da Câmara. Então, aquilo que você falou mesmo sobre sobre as pessoas estarem mais politizadas, isso, né? E a transparência aí do trabalho da Câmara Municipal, tudo ali sendo mostrado ao vivo, isso tem, de fato, contribuído aí para que as pessoas conheçam mais o trabalho de vocês. Então, eu gostaria, gente, de, aqui em nome do presidente da Câmara Municipal, convidar vocês para continuarem aí acompanhando as sessões da Câmara Municipal através aí, as imagens são geradas pelo SRC TV, mas nós retransmitimos aqui pelo nosso bate-canal, né, que é o Grupo Legislativo Andradina e Região. Gente, fiquem todos aí com Deus, um beijão, ó, e eu e o Geraldo, ó, nós fomos, né, Geraldo? Tchau, gente. Muito obrigado.